logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos entrando no novo trimestre. Espero que tenhamos, queridos professores, professoras, grande aproveitamento nessa lição. Agora me mandaram uma lição de velho mesmo, viu? Que as letras são maiores e mais fácil aí para mim estar enxergando as letras. Nós vamos trabalhar com o livro de Efésios nesse trimestre, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Espero aprender muito com vocês, espero estarmos juntos nesse trimestre. Quero agradecer a todos que estiveram comigo no trimestre passado, né? E agora eu prometo aí que eu vou estar dando uma olhada em todos os comentários e vou estar mandando certificado para alguns internautas agora no mês de janeiro. Aqueles internautas que me acompanharam, vou mandar alguns certificados, né, de um curso longo, né, com 4 temas, né, e nós estamos agora com esse tema que é uma exposição sobre as riquezas da graça e misericórdia de Deus. A lição de hoje é a primeira lição desse trimestre, 4 trimestres, né? O maravilhoso propósito da salvação. No primeiro objetivo da lição, nós vamos ensinar acerca do conteúdo da Epístola aos Efésios. Vou falar sobre a imensurável graça divina. Também vou estar mostrando que uma multidão de pecadores salvos, né, chamada entre judeus e gentios, que são feitos agora corpo de Cristo, vou estar falando sobre isso. E vou falar sobre o plano de Deus realizado em Jesus Cristo e na igreja. No segundo objetivo da lição, nós vamos mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo. Foi Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Vou estar falando sobre a escolha. Tem pessoas que não entendem essa escolha aí, e aí diz que é escolhido de Deus desde o ventre da mãe e tal. Calma aí, não é desta forma. Vou falar sobre a saudação que era usada pelos primeiros cristãos. Nós usamos hoje na Assembleia de Deus a paz do Senhor. Na igreja cristã no Brasil é paz de Deus, e nós temos outros que é só paz, né? E eu vou falar aí sobre a saudação dos primeiros cristãos, que a saudação era graça e paz. E vou falar de a vida, que é uma perspectiva, né? No 3, o objetivo da lição do 3, explicar como nos tornamos filhos de Deus pela adoção. A doutrina da eleição, que nos causa maravilhas e perplexidade. Vou falar como quitar completamente nossa dívida. Muito boa, hein? Muito bom. Fique comigo até o final. Você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva no meu canal, né? Dê um like. Não esqueça de compartilhar essa lição. E também peço a vocês, meus internautas, não esqueça de comentar. Seus comentários é importante para mim. Eu olho cada comentário. Aqueles que quiserem fazer crítica construtiva, pode fazer. Aqueles que quiserem comentar alguma coisa sobre a lição, pode comentar. E isso enriquece a aula. O textual diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza de seu plano de salvação. Um projeto elaborado antes de tudo existir. O texto de referência está em Efésios 1 a 5, né? Nós vamos ver aí Paulo entrando com a saudação, né?
a vós graça e paz. Vou estar falando sobre isso lá na frente, né? E ele está falando que bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sente isso aí, professor, professora, sente-se abençoada? Internauta, você se sente abençoada? Se você não sente abençoada, abençoado, alguma coisa está errado. Vamos dar uma olhadinha o que está errado, porque nós somos para o louvor da glória e da sua graça, né? E aí, nós precisamos fazer mesmo a vontade de Deus. A introdução diz o seguinte: a narrativa paulina da epístola escrita aos Efésios nos revela o maravilhoso plano da salvação, idealizado por Deus desde a fundação dos tempos. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Antes de entrar na lição, eu quero mandar o meu grande abraço aqui para meus internautas, pois me alegram muito ver os seus comentários. Noemi Bias, ela diz: glória a Deus, muito bem explanadas as lições, aprendo muito. Obrigado, querida irmã Noemi. Antônio Carneiro Filho, ele diz: paz do Senhor, presbítero Ademar. É uma pena que está acabando, pena mesmo, pois esse assunto foi muito importante. Ele diz que um assunto que poderia ser mais explorado. Então, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Antônio Carneiro Filho, um grande abraço, né? Ele diz que essa lição entrou para a história do povo de Deus. Eu fico feliz aí de ver que os irmãos gostaram da lição do trimestre passado. Zilda Malta, ela diz: Deus abençoe sua vida sempre, para transmitir essas aulas maravilhosas. Obrigado, Zilda, ela é do Distrito Federal. Meu amigo Marcelo Honorato, né? Ele diz assim: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Muito boa essa lição, aprendemos bastante. Minha vontade é que não terminasse nunca esse assunto, pois é de grande importância para nós. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Esse assunto vai deixar saudade, vai mesmo, Marcelo. Gilvandre Silva, Pai do Senhor, muito boa aula. Gilvandre é da Assembleia de Deus Fama, Ministério de Madureira, Aparecida de Goiânia. Deus abençoe, grande abraço. Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, é presbítero ali em Goianópolis, Goiás. A paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar. As suas aulas é uma bênção, eu aprendo muito, né? Vini Galiano, ele diz assim: devemos aprender a perdoar a quem nos ofendeu, como diz em Mateus na oração do Pai Nosso. E ele diz mais: até pelos nossos inimigos devemos orar. Obrigado, Vini, né? Peço a vocês aí oração aí pela avó do Vini, que estava internado, não sei se ainda continua. E vamos orar pela avó do nosso internauta Vini Galiano, para que Deus restaure a sua saúde. O ponto 1 diz assim: conhecendo a epístola aos Efésios. A epístola aos Efésios relata a fantástica história da salvação humana. Meus queridos, eu me recordo, isso há 40 e alguns anos atrás, que eu recebi uma carta da minha esposa, né? Nós éramos namorados, e a primeira carta que eu recebi dela, eu era novo convertido, né? E ela escreveu, em vez de falar carta, ela falou epístola, e eu não sabia o que era, tive que ir para o dicionário. Então, a epístola, quer dizer, a carta é a mesma coisa, tá? Mas hoje nós estamos um pouquinho mais avançados do que no meu tempo, que eu não sabia o que era uma epístola. Então, meus queridos, foi inspirado pelo Espírito Santo que Paulo nos revela a dimensão alcançada através, né, do sacrifício de Cristo, né? E aí, nesta carta, nós vemos aí que é inserido toda a raça humana debaixo da poderosa e imensurável graça divina. Deus agora agindo sem acepção de pessoas.
Então aí, eu estou mostrando para vocês aí, a igreja, né? A igreja é uma multidão de pecadores salvos, chamada entre os judeus e gentios, são feitos agora um corpo em Cristo. Então o corpo nós preocupamos com cada membro do nosso corpo, com o dedo, com o dedão do pé, né? Qualquer problema nós estamos, a mão, um vai ajudando o outro. Certo? Nós temos um problema, uma coceirinha aqui na perna, a mão vai lá e coça, né? Nós precisamos ir a tal lugar, nossos pés nos levam. Então agora, a multidão de pecadores, né? Agora salvos, são chamados entre judeus e gentios para formar um corpo em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Então, crentes que vivem brigando, crentes que vivem discutindo, crentes que não se perdoam, vai para o inferno. Pode ser, olha, não importa qual cargo que você tem, você precisa realmente servir ao Senhor. Pai, a oração do Pai Nosso, perdoa aqueles que nos têm ofendido, como nós perdoamos. Perdoa aqueles que nos devem, como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar, fazer alguma exigência para perdoar, você está lascado. Seja você pastor, seja você diácono, presbítero, seja quem for. Eu só perdoo se for assim. Então você está ferrado. Você vai, infelizmente, não sei como é que vai ficar, mas a vinda de Jesus está prestes a vir, nós estamos esperando a sua volta. E Jesus diz, quem não perdoa, eu não perdoo. E daí? Como é que fica teu estado, irmão, aí no Brasil, onde você está? Como fica o teu comportamento? Como fica você diante de Deus? Pergunta aí, querido professor e professora, vem cá. Pergunte para seus alunos aí. Você tem alguém que você não perdoa? É porque é isso, eu só perdoo se ele fizer isso, eu perdoo se ele fazer aquilo, você está lascado. Porque o perdão é incondicional. Jesus nos perdoou, vivendo nós em delitos e pecados. Nós trabalhando contra Deus e Ele nos perdoou. Ele na cruz, os cabas batendo, sangue correndo, sofrendo a morte de cruz. E Ele dizia, Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Então, meus queridos, nós agora somos vivos. Nós não somos mais mortos, nós não estamos imortos. Nós estávamos mortos pelos nossos ofensas e pecados, mas agora em Cristo nós vivemos. Quando eu vejo uma igreja, quando eu vejo um povo que não se perdoa, eu fico preocupado. E daí? Sua classe tem alguém dessa forma? Você está ensinando a lição de escola para as pessoas aprenderem. Esse é o objetivo. Eu ensino aqui, meus queridos. Qual o objetivo de eu ensinar a lição? Eu quero que você, professor, tire alguma dúvida através do que eu estou ensinando. Apesar que eu pouco sei, tem muita gente boa aí na internet. Eu ensino na escola para que você aprenda a amar os seus irmãos, amar as pessoas que você vê, porque se você não amar as pessoas que vê, o próprio Deus não acredita na sua fé, então não vai te levar. Porque ele disse, se você não ama aqueles que você vê, como que você vai amar um Deus que você não vê? Meus irmãos, internautas, a coisa é quente. Eu não pego leve. Você está pensando que na minha igreja eu sou um cara privilegiado? E não tenho raiva disso não. E entendo. A coisa mais difícil é eu ter uma oportunidade para pregar. Porque se for para pregar, para bajular, não bajulo. Eu quero amor. Eu quero sinceridade. Eu quero falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto de Deus. Ou perdoa, ou... No rasgado verbo está lascado. Então, meus queridos, sirva ao Senhor. Não desista. Eu digo, eu não desisto nunca. Eu estava fazendo uma obra agora na minha chácara e o Senhor que está trabalhando comigo, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui não vai dar certo. Meu Senhor, eu estou com 65.
Fique tranquilo, se não der certo eu desmancho e faço de novo. Eu aprendi na vida a persistência, persistir. Quando a gente cai, persistiu e levanta. Você que caiu, não desiste, não abandona. Deus continua te amando enquanto Jesus não voltar. Existe uma oportunidade para você. Então não desista. Irmãos, professor e professora, você conhece alguém que caiu? Pega ele pela mão. Não importa o que ele fez, pega ele pela mão e diz: abraça Jesus de novo. Ele te ama, ele te perdoa. Ele diz que é para perdoar 70 vezes 7. Não viva no pecado. Viva olhando para o céu. Mas se caiu, temos um advogado. Então, meus queridos, nesta epístola, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele aborda a questão da preordenação. Isto é, estabelecer e ordenar de maneira antecipada, né, dos santos para receber o Evangelho. Quer dizer, a dispensação da plenitude dos tempos, o selamento pelo Espírito Santo, que é o selo da promessa, a salvação pela graça. Veja lá o profeta Joel preordenou através do Espírito de Deus. Então, meus queridos, essa carta você deve ler toda. Professores, internautas, deve ler toda essa carta de Paulo aos Efésios, para que nós possamos entender, compreender a exposição que está sendo feita nesta lição pelo nosso comentador, sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Então, a união entre os santos, gentios e judeus na igreja. Paulo ensinando nessa carta, você vai aprender tudo isso. Nós precisamos viver essa união, essa comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Está lá a pessoa dando glória a Deus, chorando, mas não perdoa. O que é isso? Está lá chorando, glória a Deus, você quer aceitar Jesus e não sei o quê. E está rebanhando, mas não perdoa. Nós somos um só. A Bíblia diz que nós temos que ter um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O propósito da igreja, a igreja é organizada sobre o alicerce de profetas e apóstolos, tendo Jesus Cristo como a principal pedra da esquina. Professores ensinam isso para os seus alunos. Paulo ensina que Deus reunirá todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo, nesta carta, incentiva os santos a aplicar as doutrinas verdadeiras à vida diária. Tu está vivendo um evangelho ou está vegetando um evangelho? Ele os incentiva a despojarem do velho homem. Oh, mas eu sou assim, mas eu te processo, mas se eu te encontrar na esquina, eu enfrento você no tapa. Você é um velho homem, você é um crente mascarado, um crente encapado. A hora que desencapa, tá lá um produto ruim. Então, meus queridos, essa carta vem aí um incentivo para nós despojarem do velho homem, ou seja, meus antigos pecados, eu vou despojar dele, meu antigo costume, eu vou despojar dele. É a vestirem-se do novo homem, revestido de um novo homem, no qual se transformaram por meio de Cristo. Se você age como incrédulo, você não se converteu. Você pode ter 70, 50, 60, 30, 40 anos de crente. Você não se converteu porque você age como incrédulo. Você toma mal por mal. Você quer o mal. Você vai morrer porque você está falando mal de mim. Você vai ver, Deus vai pesar a mão sobre você. Mentira, você é feiticeiro. Se ele sair fora, se ele estiver realmente falando mal daquela pessoa, ele vai colher os frutos. Não é Deus pesando na mão, não. É os frutos. Tudo que se semeia, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Então aí Paulo, olha, essa carta vem dar conselho às mulheres casadas, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, senhores e às congregações. E incentiva os santos a revestir-se de toda a armadura de Deus. Meus queridos, a Bíblia é o caminho para o céu.
nos aponta. A igreja é apresentada como resultado da obra salvífica de Cristo, sendo seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, formado por judeus, gentios, nascidos de novo e feito um único povo de Deus. Aqui, meus queridos, só para vocês não entenderem. Gentil é todo aquele povo que não é judeu, seja africano, brasileiro, seja americano, seja quem for. Esses são considerados gentios. E os israelitas, judeus. Então, meus queridos, nós precisamos entender essas coisas. 1 e 2 diz o seguinte. Olha o tempo correndo. 1 e 2. A apresentação de ministério de Cristo e da igreja. A carta começa com um hino solene que reflete as características do estilo litúrgico que é inspirado nas grandes bênçãos judaicas. Então, é um hino. Então, qual que é o tema? É o mistério de Cristo. Então, o tema é o mistério de Cristo. Isto é, o desígnio divino da salvação, anunciado pelos profetas e plenamente realizado em Jesus Cristo. A iniciativa desse desígnio pertence a Deus, o Pai. Então foi Ele que nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Mas quem cumpre a ação salvadora do Pai é seu Filho amado, através do Espírito, que é o penhor de nossa herança na glória. Então, meus queridos, baseado nessas coisas, diz que eu iria explicar que muitas pessoas acham que ele está salvo desde o ventre da mãe, eu sou escolhido. Conversa fiada. Deus nos escolheu quando Ele nos escolheu. Eu tenho explicado isso nas minhas aulas. Queridos professores, professoras, explique isso para os seus alunos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Deus englobalizou tudo, o homem pecador, que nós éramos pecadores. Diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus amou todo esse povo e escolheu esse povo. Ele quer esse povo para tornar eles filhos adotivos de Deus, porque o filho legítimo é Israel. Mas acontece que Ele escolheu, mas as pessoas não escolhem. É como alguém escolhe uma pessoa, por exemplo, para ser o prefeito da cidade. Escolhe, mas o povo não escolheu ele, escolheu outro. Então você precisa entender isso. Deixa desse negócio de dizer, desde o ventre da minha mãe que eu fui escolhido. Meus queridos, existem casos específicos para isso. Então nós precisamos entender essas coisas, senão nós vamos crer na predestinação. Explique melhor aí para os seus alunos. 1 e 3 diz assim, a essência da epístola. Paulo deixa muito claro que não basta apenas contemplar o mistério de Cristo e bendizer ao Pai por seu desígnio e amor. Não é só isso que basta. Mas o que precisa? Precisa viver este mistério e ser coerente com esse desígnio, quer dizer, com essa vontade. Então você precisa viver, veja bem o que nós vemos aqui. Olha, é muito claro, não basta apenas contemplar o mistério de Cristo e bendizer o Pai por seu desígnio de amor, por sua vontade, por seu desejo de salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Então, é necessário viver uma vida coerente com a vontade de Deus. Então, se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? Meu Deus, tem igreja que é uma briga. E uns dizem, não escandaliza. Mas não tem jeito de não se escandalizar. Às vezes acontece problema que você não tem vontade de ir para a igreja. Por quê? Porque às vezes acontece com a liderança. Um líder que não perdoa, que não consegue conciliar. Que tipo de liderança é essa que não consegue juntar as peças para colocar, para funcionar cada um no seu devido lugar e dizer, fazemos assim? Então nós não estamos escolhendo, sabendo escolher seus líderes. Ou então Deus escolhe os líderes e mais tarde eles mesmos procuram fazer do seu jeito. Porque do jeito de Deus não é da maneira que está acontecendo em várias igrejas no Brasil. O povo esqueceram. As pessoas estão ganhando dinheiro e mais dinheiro. Diz que dá escândalo falar
Meus queridos, muitas igrejas hoje é negócio. Porque os pastores, ó, ganham um monte. Aí você é contra. Não, irmãos, ganha um salário digno. Lá tem viúva, lá tem fiéis no dízimo. E Deus vai cobrar de você. Ah, eu não sou contra o pastor andar em carro de luxo. Não sou. Desde que ele não seja vaidoso. Desde que ele esteja fazendo a obra de Deus certinho. Então, meus queridos, mas voltamos à exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus que nós estamos falando. Professores, professoras, coloque com amor, mas coloque com verdade. Irmãos, eu não sirvo para diretoria de igreja. Vocês que estão me acompanhando aí no Brasil inteiro, vocês sabem que uma diretoria de igreja, vou falar principalmente da minha igreja, Assembleia de Deus, não em todo lugar, mas na maior parte é manipulada. O que quer dizer manipulada? As pessoas chegam lá, ai delas se voltar contra o projeto que o pastor trouxe. Ai delas. Pode até discutir, mas a maioria, para ficar do lado do pastor, vota. É por isso que nós temos atraso. Se você não quer ouvir seus diretores, não tem a diretoria. Meus queridos, eu estou falando da exposição sobre a riqueza da graça. A graça de Deus vem sem cobrar preço nenhum. E se você se comporta dessa maneira, vai trazer prejuízo. Então, como todo corpo parece, né? Ele é feito, a Bíblia fala de um edifício. Cada tijolo no seu lugar, os ferros, as colunas da sustentação. É por isso que nós estamos firmados em Cristo. Mas a liderança é coluna. E muitas colunas estão quebradas. É uma vergonha. Falta inteligência nessas lideranças. Mas acha que ele é o que é. Quem é eu sou é Deus, não é você. Então, meus queridos, a igreja deve crescer constante e harmonicamente com a contribuição de todos, até atingir a medida da estatura completa de Cristo. Eu sou igreja. Posso ser tijolo, mas tijolo para nós está ligado no corpo de Cristo, porque ele é a rocha. Agora, meus queridos, o 2 diz assim: os privilégios concedidos por Jesus Cristo. Paulo sabia conhecer perfeitamente que Deus era a verdadeira fonte de onde tudo se originava. Então, meus queridos, assim como Paulo, temos todos os motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo. Paulo reconhecia perfeitamente o que a graça nos havia proporcionado e como nos tornado abençoado por meio de nossa aliança com Jesus Cristo. O 2:1 diz: a graça e a paz. Graça e paz era uma saudação muito comum na igreja primitiva. Como eu disse a vocês, hoje nós encontramos com o irmão que diz paz do Senhor. Outro diz a paz de Deus. Outro diz paz. Outro diz paz seja convosco. Mas a igreja, eu não estou dando doutrina, não estou dizendo que você tem que usar saudação. Paz do Senhor está ótimo. Paz de Deus está ótimo. A paz está ótimo, que seria shalom. Então, meus queridos, mas os primeiros cristãos, a saudação deles era graça e paz. Era uma saudação muito comum na igreja primitiva. Em Efésios capítulo 1, Paulo começa na sua carta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Veja só para confirmar a saudação que eles usavam. Agora Paulo escrevendo aos Filipenses 1, a abertura da sua carta. Paulo, está junto com Timóteo agora. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
Meus queridos, nós somos chamados de santos. E essa bagunça, e essa briga, tu acha que tu é santo brigando? Meus queridos, eu sempre uso uma palavra que sofre o dano. Ô, professor, deixa de ser egoísta. Um aluno fala uma coisa, aí você vai, fulano falou isso comigo. Deixa de ser bobo, rapaz. Sofra o dano. Entenda que os mais fracos, entenda que tem gente no nível espiritual, tem outro no outro nível espiritual. Intelectual, tem uns mais altos, outros mais baixos. Tem pessoas que não compreendem, você tem que falar várias vezes para ele compreender. Então, aprenda a sofrer o dano. Para de viver brigando. Então, meus queridos, nós vemos aqui a saudação aqui. A Pedro também, só confirmando para vocês como os primeiros cristãos se saudavam. Não estou mandando vocês trocar de saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Estou falando, Pedro escrevendo na segunda carta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meus queridos, a tradição judaica usava somente a palavra hebraica, shalom, que quer dizer paz. A palavra graça possui dois conceitos importantes. Aparece como um dom imerecido e retratando algo amável. Indica que na vida cristã deve haver bondade e encanto. Quando você não perdoa, você é ruim, você é mau. Mas você não entende, você é mau. Quando você fala mal do irmão, você é mau também. Então, meus queridos, indicava, meus queridos, tudo isso, a graça, indica que na vida cristã deve haver bondade e encanto. Portanto, a graça e paz são duas expressões de enorme significado para a fé cristã. Ei, meus queridos professores, queridos alunos, internautas que me acompanham, comente essa lição, se inscreva no meu canal, compartilhe, manda aí para os seus alunos. Assim como eu tenho, eu não me lembro agora qual dos meus internautas que está passando o endereço aí para os seus alunos estão acompanhando minha lição também. O 2.2 diz assim, a fonte de onde tudo se origina. Paulo, dirigindo-se ao povo de Éfeso, Paulo faz duas importantíssimas colocações. Acerca de si mesmo, né? Ele fala acerca de si mesmo e de seu apostolado. Ele não usa de vanglória quando afirma que se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Então, meus queridos, Paulo vivia um assombro e uma grande admiração por Deus ter escolhido um homem como ele para tal missão. O homem era bravo, o homem era terrível, o homem matava, o homem arrastava. Mas Deus escolheu. Outra coisa, ele sabia perfeitamente que sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus e não porque fosse merecedor. Então, em forma de gratidão, ele usa o termo bendito para dar exclusividade a Deus e legitimar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Você está bendizendo a Deus? O 2:3 diz, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Paulo também nos apresenta duas poderosas perspectivas acerca das bênçãos divinas. Então, meus queridos, a nossa vida é uma perspectiva. Nós estamos vivendo como cristãos na perspectiva da volta de Jesus. Na perspectiva de que um dia a nossa vida vai acabar e nós vamos terminar aí numa praquinha no cemitério. Oh, orgulhoso! O líder que acha que é o dono. O professor que acha que é professor é dono de tudo. Você não é nada, rapaz. Você pode ter fazenda. Ó, irmãos, eu estou trabalhando lá na chácara, nós não temos nada lá. E eu durmo no chão lá na hora do almoço. Eu almoço um pouquinho, durmo no chão. Ele disse, você dorme no chão, eu durmo em qualquer lugar. Irmão, eu vim do pó, vou voltar para o pó. Comigo não tem grandeza. Não tem nada disso. Ah, vai pregar em tal lugar. Eu tenho que ser tanto. Se não tem outro jeito de eu puder ir do bolso, eu vou. Tem que ir por amor. A vida é uma perspectiva e a nossa perspectiva é chegar ao céu. Então a primeira perspectiva, falando, ele fala da abrangência de nossas bênçãos. Você é um homem abençoado,
temos todas as bênçãos espirituais. Olha a perspectiva do crente que está sem esperança. Então, no Antigo Testamento, bênçãos materiais a Israel. Vou te dar terra, vai conquistar. E agora ele promete suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Aí as pessoas pensam que é da carro, da isso, daquilo. Olha, irmãos, carro, fazenda, isso depende da tua maneira de administrar, de gerir. Deus vai cuidar do você como ele cuida dos passarinhos. Está preocupado com o quê? Eu cuido dos passarinhos. Mas passarinho não é rico. Passarinho não anda de carro. Está entendendo? Ele diz que cuida. Quer dizer, ele tem um sustento. Aqui esse negócio, carro, tudo é para nossas vaidades. Mas, se pensares bem, nós precisamos somente do sustento e trabalhar para Jesus. Então, meus queridos, segundo a perspectiva, Paulo fala da esfera das nossas bênçãos. Elas se encontram nas regiões celestiais. Onde você está procurando essa bênção? Aqui! Eu vou para a igreja, o Senhor me deu um carro, minha vida mudou, eu não tinha nada, agora estou investindo 1 milhão, estou investindo 2 milhões. Isso não serve para a glória de Deus, irmão. Serve para você viver bem com sua família. Amém, Deus te abençoe mais e mais. Saiba usar os bens que Deus te deu. Então ele fala que as nossas bênçãos se encontram nas regiões celestiais. Então, além das bênçãos que suprem as nossas necessidades, o Senhor tem bênção celestial para nos capacitar para todas as coisas. É nós que não buscamos. 3. Olha o tempo. Vamos correr agora. As grandiosas riquezas da graça. Então, nessa sessão, Paulo fala, ele faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo. Então, ele apresenta os propósitos de nossa eleição em Deus. Aí ele coloca, somos eleitos por Cristo, somos participantes de uma poderosa redenção, e somos filhos por adoção, pelo amor de Deus. 3:1 diz, eleitos em Cristo. Então, a doutrina da eleição nos causa maravilhas e perplexidade. Perplexidade. Nós olhamos, para que nós possamos entrar, ganhar essa tão grande salvação, foi preciso que Jesus soasse até gota de sangue, né? E também morresse crucificado na cruz. Então Paulo ressalta aqui 2 coisas maravilhosas, divinas, dessa escolha. Primeiro, ele nos escolheu. Essas escolhas não parte da vontade de homem algum. Ele não nos escolheu porque éramos bons, mas nos escolheu para que pudéssemos fazer algo de bom. E daí? Você está fazendo coisas boas para Deus? Em segundo lugar, ele nos escolheu nele, quer dizer, em Cristo, não em nós mesmos. Também nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Ok? Qualquer pecador do mundo aí, que quiser nessa escolha de Cristo. Aí você vê um caba jogado, você tem porque Deus não escolheu ele. Deus escolheu, ele não escolheu Deus. Ele preferiu viver dessa forma. É como se oferecer algo para alguém que ele tanto necessita, que é bom para ele. E ele disse, não quero. Vive no seu orgulho e pecado e seu engano. É por isso que não dá tempo, né? Eu explicar melhor para vocês essa escolha. Professores, queridos alunos, professoras, vocês podem estar explanando melhor aí na sua sala de aula. O 3:2 diz assim, uma poderosa redenção. A redenção da humanidade está intimamente ligada à ideia de sacrifício com derramamento de sangue. Então, meus queridos, a morte de Cristo e o seu derramamento de sangue, que um sangue precioso, é resultar na remissão dos pecados de toda a humanidade. Veja o que eu acabei de falar. A remissão dos pecados, não só nossa, que somos cristãos, mas de toda a humanidade. Mas é preciso querer, é preciso aceitar. Senão nós não fazíamos apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Se o cabo é escolhido, uma hora ele vai vir. É igual alguns dizem aí, eu venho pela coisa, eu venho pela dor. Não tem isso na Bíblia, eu não acredito nisso. Deus não quer ninguém forçado. O reino de Deus é tomado à força. Aí nós dizemos, não, nós queremos Deus. Aí é diferente. Então, desse modo, a redenção trouxe como efeito a nossa justificação diante de Deus. Então,
como quitar completamente nossa dívida. Então, a graça que foi derramada sobre nós é tão poderosa que, além de quitar completamente nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso para que pudéssemos conhecer a riqueza da sua graça. Você está conhecendo ou está vendo na pobreza? Crente pobre vive brigando. Eu estou falando das bênçãos, da riqueza. Muitas bênçãos na área celestial. Não estou falando de área terrena, não. Na área celestial está aí para você abraçar, para você viver. Pois tu vai viver a eternidade na glória. Mas você está perdido, tropeçando em caroço de arroz. Onde enquanto eles estão saltando pedra, estão saltando muralha, você está tropeçando num caroço de arroz aqui embaixo. Ah, vai se converter, rapaz. Vai ler a Bíblia novamente. Ah, porque é comigo? Ai, coitadinho. Ninguém é coitadinho, não. Nós temos que saber nos defender. Nós temos que saber viver na riqueza, na graça e na misericórdia de Deus. E os primeiros cristãos? Que os cabas falavam dele ali, passava a espada no pescoço. E eles morreram. 3.3, filhos adotivos. Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a pura afeição de sua vontade. Então, meus queridos, a adoção é pelo lado que Deus coloca que os que nasceram de novo, coloca aqueles que nasceram de novo em uma posição de filhos. Filhos adultos, dentro de sua família. Não é igual a criança que nasce um bebê, não pode herdar legalmente nada. Então, mas isso significa que nós precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para nos apropriarmos de nossas riquezas em Cristo. Aproprie agora. Deixa de viver a vida material. Eu estava dizendo, não concluí. O dia que essa vida você pensa, perdoa agora. Abrace agora, abrace a família, abrace a esposa, abrace os irmãos na igreja. Seja ele pobre, seja ele rico, se o pobre não vai levar nada, o rico também não vai levar, abrace eles. Porque é o legado que tu vai deixar, porque um dia você, com toda essa arrogância, se você vai sobrar o quê? Uma plaquinha. Uma plaquinha. Fulano de tal, nasceu em X e morreu em X. E aí mais tarde, se sobrar talvez uma foto na parede, mas depois dessa foto também vai perder um lugar. As pessoas já não lembram mais de vocês. Então, seja humilde. Aprenda a viver nas riquezas da graça e misericórdia de Deus. Conclusão. De acordo com a bondade e propósito da vontade de Deus, quer dizer, em sua presciência e adorável graça, elaborou desde a eternidade uma poderosa redenção para toda a humanidade em Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Espero vocês na próxima lição, a lição 2, as bênçãos advindas da salvação. Grande abraço a todos e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.